Eu pedi seu número porque eu tava querendo fazer uma denúncia, né? Lhe falar, né, o que eu passei no hospital do Cocal. Fui sábado à noite, era questão de 11 horas, dei entrada lá no hospital, né, pra ter a minha bebê. E chegando lá, eu passei pelo enfermeiro, né, ele fez a minha ficha e tudo. Tudo bem, né, até então ele fez minha ficha, tinha médico, né, tinha um médico lá. E aí, depois que ele fez minha ficha, eu entrei na sala pra ser examinada pelo médico. Já tava sentindo contração, tá? Já tava sentindo dor pra ter, né? Só que tava com poucos centímetros ainda. Aí esse médico entrou na sala e pediu pra eu entrar lá também. Aí, o nome desse médico é Pedro José. Eu vou lhe mandar o papel com o nome dele pra você ver. E aí eu entrei na sala e ele me perguntou o que eu tava sentindo. Eu falei que tava sentindo contração. E aí ele começou a rir de mim. Quando eu falei que tava sentindo contração. Rindo, debochando, sabe? Debochando muito. E aí eu percebi, só que eu não falei nada, fiquei calada. Fiquei só observando. E aí ele verificou minha caderneta de gestante e tudo. Só que sempre com aquele sorriso debochando na cara. Sempre sorrindo. E eu não entendendo por que ele estava sorrindo. E aí ele pediu me examinou para fazer o exame de toque. E falou que eu estava com 5 centímetros de dilatação, que era para me aguardar no hospital, que eu podia ter lá mesmo, no hospital do Cocal. Aí tudo bem, fiquei lá, né? Já que ele disse que eu podia ficar lá para ter lá, fiquei aguardando. Aí fui para a sala de pré-parto, fiquei lá muito tempo. Esperando, né? Porque ele falou que eu tava com 5 centímetros, dizendo ele que eu tava com 5 centímetros. Só que até as enfermeiras acharam estranho, porque ele falou que eu tava com 5 centímetros, que eu ia ter lá pra de manhã ainda. E aí até as enfermeiras acharam um pouco estranho. Só que eu fiquei lá. Aí fiquei lá na sala, mas a minha mãe, quem tava me acudindo era a minha mãe, porque eu não tinha auxílio lá dentro, não tinha nem o enfermeiro me auxiliando, nem o médico e nem as enfermeiras estavam me auxiliando. Tava sentindo dor, quem tava me ajudando, fazendo massagem nas minhas costas, me ajudando era a minha mãe, porque as enfermeiras não estavam me ajudando, e muito menos o médico. Dificilmente ele ia onde eu tava, dificilmente. E eu posso lhe dizer com toda certeza que dentro daquele hospital eu sofri abuso obstétrico da parte daquele médico, porque ele sorria de mim a todo instante quando eu dizia que estava sentindo contração. E eu sabia que eu estava sentindo, porque quem estava sentindo era eu, e eu dizia e ele sorria de mim. Aí eu fiquei muito tempo, quando foi questão assim, mais ou menos umas 3h30 para 4 horas, foi que ele foi lá me examinar de novo e me mandou para a sala de parto. Na sala de parto, onde eu fiquei muito tempo. Me deixaram lá sozinha na sala de parto. Depois de muito tempo foi que ele voltou pra ver se dava certo. Aí, sofri muito lá dentro ainda, Ele judiou muito de mim, judiou muito. Eu sempre dizendo pra ele que não tava aguentando mais e falava, e ele sempre judiando comigo, judiando muito mesmo, coisa que não era pra ele fazer, ele tava fazendo. Não era pra ele fazer aquilo. E ele tava fazendo, e eu sempre dizendo pra ele, não podia fazer nada, porque tava sofrendo de dor, e eu só queria ter minha filha bem, né, saudável, não podia fazer nada. E a pobre da minha mãe também não podia fazer nada. Só que ele sempre com deboche ficava mandando eu não fazer barulho, ficava dizendo pra mim não fazer zoada e tal. E isso é muito humilhante, né, a pessoa passar por uma situação dessa. Até que, enfim, eu consegui ter minha filha normal lá, com esse médico. Só que o que aconteceu? Por conta de eu ter tido ela normal, eu tive uma laceração. Por ele ter também judiado demais de mim. Ele judiou tanto que eu tive uma laceração muito grande. Muito grande. Depois que eu tive a minha filha, ele foi fazer, né? Foi fazer a costurar, dar os pontos e tudo. Ele ficou mais ou menos 2 horas. Costurando e tirando a costura. Ponteava e tirava, porque ele não sabia fazer o serviço. Depois de mais ou menos 2 horas que ele estava me machucando, me judiando, foi que ele resolveu me mandar para Parnaíba. Quando ele resolveu me mandar para Parnaíba, a laceração estava muito grande, que eu cheguei no hospital da Parnaíba, lá as enfermeiras ficaram
apavorada quando viram a situação que eu tava. Disseram que ele não tinha direito de ter feito uma coisa daquela comigo, já que ele não sabia fazer o serviço dele, que ele nem tivesse mexido. E ele mexeu só pra judiar de mim. Aí, quando ele viu que não tinha jeito dele ajeitar, porque ele não sabia fazer o serviço, ele foi lá onde a minha mãe e disse que eles iam ter que me mandar para Parnaíba, porque ele não tinha conseguido dar os pontos direito. E aí a minha mãe falou assim: doutor, e porque se você não estava sabendo, por que você não mandou ela direto para Parnaíba? E ele disse que ele não era especialista nesse caso, não sei o que. Aí a minha mãe falou: pois se você não sabia, por que você foi mexer no que estava quieto? Por que não mandou direto para Parnaíba logo? Quando eu cheguei na Parnaíba, que a doutora foi fazer o serviço dela para dar os pontos e tudo, ela ficou indignada com a situação que o doutor me deixou. Ela disse que aquilo foi triste, o que ele fez comigo foi triste, que ele não tinha direito de ter feito aquilo comigo. E eu quero, por meio de você, justiça, porque foi triste o que eu passei naquele hospital do Cocal. A gente fala e fica entalada, porque foi triste o que eu passei ali. E esse médico, eu quero processar ele. E eu tenho fé em Deus que eu vou conseguir processar ele, para que ele não faça com outras pessoas o que ele fez comigo. E era o plantão dele. Além dele ter judiado comigo, ele ficava sorrindo de mim. Ele fez o encaminhamento para eu ir para Parnaíba. Eram umas 7h10, mais ou menos, quando ele me mandou para Parnaíba. Quando eu cheguei no Cocal à noite, que eu estava sentindo dor, era mais ou menos umas 11 horas, que eu dei entrada no hospital do Cocal. A ambulância já estava de plantão lá fora, me esperando, caso fosse preciso eu ir para Parnaíba, né? No meu caso, era preciso eu ir para Parnaíba. Logo uma que foi meu primeiro parto. Então, o Cocal não tem estrutura nenhuma para uma mulher de primeiro parto ter lá. No Cocal não tem estrutura nenhuma. Médico ali praticamente são tudo estagiários, não sabe fazer nada. Os próprios enfermeiros que estavam lá dentro, estavam lá fora do hospital, falando que o doutor não era do melhor, que era um médico muito ruim. Os próprios enfermeiros falando do doutor. Então, isso é frustrante, muito frustrante. Depois que ele fez o exame de toque, que viu que eu estava com 5 centímetros de dilatação, o enfermeiro foi lá na sala e perguntou a ele como é que estava. Aí ele falou assim, que já estava com 5 centímetros, assim, meio ignorante, sabe? Meio que ignorância com o próprio enfermeiro. Falou que já estava com 5 centímetros de dilatação e que dava para ter lá, e tinha passagem. Tinha passagem e dava para ter lá no Cocal mesmo. Só falou isso e mandou eu aguardar. Lá na Parnaíba foi muito bem recebida quando eu cheguei lá. Já me levaram direto para a sala de parto, já me acolheram muito bem lá e ficaram indignados com o que tinha acontecido. Indignados, eles lá ficaram. E eles também falaram do Cocal. Falaram que não tem estrutura nenhuma o Cocal, que o doutor não devia ter feito o que ele fez. Que na hora que eu cheguei lá já era para ele ter me mandado direto para Parnaíba. Porque o Cocal não tem estrutura nenhuma, principalmente para um primeiro parto. Não tem estrutura nenhuma. Não tem médicos, os enfermeiros não te orientam, não te acolhem, não, de jeito nenhum. É triste a situação do Cocal daquele ali, triste demais. Não adianta ter uma estrutura bonita por fora e não ter nada dentro. Não ter médico que preste, não ter os enfermeiros para lhe ajudar. É sofrido. Esse aí foi o receituário que ele me deu para me levar para Parnaíba. Aí ele fala o que aconteceu. E o nome dele tá lá embaixo. Eu até tirei uma foto só do nome dele para ser mais fácil identificar. Hoje eu tô bem aqui na minha casa com a minha filha saudável, mas graças a Deus. Graças a Deus e também aquelas enfermeiras que me ajudaram lá no Disseu. Foi muito sofrido mesmo, que teve um momento mesmo que eu pensei que eu não ia aguentar, não. Eu tô aqui hoje lhe relatando isso, pedindo sua ajuda para me ajudar atrás de justiça, porque Deus está permitindo. Mas o que eu passei naquele hospital do Cocal não foi qualquer um que passou, não. Assim que ele mandou eu para Parnaíba de manhã, depois dele ter feito o estrago todinho, que ele me mandou para Parnaíba, a minha mãe fez um vídeo, a gente dentro da ambulância. Eu queria muito denunciar ele, mas não sei o que faço. Na hora, tanto desespero que minha mãe não teve nem a noção assim de gravar lá dentro do hospital, né? Ela não tinha coragem nem de entrar na sala de parto. Aí ficou muito complicado.